Hoje no Trilegal Podcast em Relações Internacionais. Apesar da tragédia na Ucrânia continuar ocupando a atenção da grande mídia ocidental, já é mais do que tempo de resgatar as graves crises internacionais que continuam ameaçando populações inteiras de países nos 4 cantos do planeta. Peraí, alguém tá sugerindo aqui que a Terra é plana? Poxa, 4 cantos? Não combina com a gente, né? Vamos mudar isso aqui já! No episódio de hoje, vamos trazer luz para as calamidades sociais que ameaçam direitos humanos em diversos países ao redor do planeta. Agora sim, terraplanistas cancelando a inscrição no canal em 3, 2... Para prosseguir no debate sobre a atuação das organizações internacionais e sua eficácia para a amenização e solução da guerra na Ucrânia e para estender nossas reflexões para outras crises humanitárias esquecidas pelo grande público, trazemos como convidado o professor Renato Zerbini, membro do Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais da Organização das Nações Unidas. E como sempre, muita cultura e gastronomia recheiam nosso encontro de hoje. Então vamos começar! Trilegal Podcast no ar! Trilegal Podcast em Relações Internacionais, episódio 3. Tudo bom com vocês, comunidade? É um prazer a gente estar de volta, ter vocês aqui de volta também. E o nosso convidado do dia, para a gente poder debater, convidado super especial, especial, para a gente debater a guerra da Ucrânia e outros temas urgentes da política internacional. Então, estamos aqui com o professor Renato Zerbini, membro do Conselho de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais da Organização das Nações Unidas, também nosso colega de sala de aula, professor conosco no Centro Universitário de Brasília, e já foi nosso convidado, não é a primeira vez, não é a estreia dele, né? Com a sua promoção aí do livro que lançou no último podcast da gente, mas ontem foi o lançamento oficial aqui em Brasília, no Carpe Diem, né? Super disputada esse evento. Então, é um prazer, Renato, ter você aqui com a gente. Deixa eu dar as boas-vindas também, não só a você, mas nossa parceira aqui de podcast, Aline Tomé. Tudo bom, Aline? Olá a todos, como estão? Pois é, a gente está aqui mais uma vez privilegiado com a presença do Renato, né, que além de tudo isso, né, deixou a presidência recentemente do SEDESC, né, passou recentemente, então já está lá há tantos anos, e a gente já teve o privilégio de fazer o lançamento antecipado do livro dele, né, oficialmente foi só ontem, aqui em Brasília, e a gente lançou, foi em novembro do ano passado, eu acho, né, que ele esteve presente aqui. Então, nós somos realmente privilegiados e nossa comunidade também, né, de poder receber o Renato mais de uma vez aqui para falar. Então, a gente agradece muito sua presença, Renato. Tudo bem? Tudo bem, é uma alegria e satisfação voltar aqui ao podcast Trilegal, que é a grande sensação das relações internacionais do presente século, né? O programa mais festejado do Cerrado nas relações internacionais. Assim que, grande abraço aos queridos amigos Fred e Aline, desejando sempre essa sorte bombástica, no bom sentido, né? Aí, trazendo os temas candentes das relações internacionais. É isso aí, falar de aliás, temas bombásticos falando Cerrado. Perigoso, né? Nesse momento. Nesse momento, Está meio complicado, né? Eu ia comentar que você comentando aqui do Cerrado, está um calor danado aqui no Cerrado hoje, né? A gente está gravando aqui no dia 31 de março, quinta-feira à tarde, um calor forte aqui em Brasília, né? E um calor bombástico ainda hoje no sistema internacional, né? Está complicado ainda a situação. Tanto que a gente vai, mais uma vez, falar desse tema, né, do conflito na Ucrânia, justamente porque não está se esgotando, infelizmente. Né? É isso, quer dizer, desde o último podcast, a gente começou a se preocupar, né, com também a excessiva concentração no tema da Ucrânia, né, sem dúvida, muito relevante. Na última semana, inclusive, estava fazendo um mês de conflito.
e a gente começou a se preocupar sobre o esquecimento de outros temas urgentes na política internacional, né? Muitas matérias também saíram aí nessas últimas semanas nesse sentido, tentando alertar para o que a gente também pode estar deixando de lado. E a gente trouxe essa preocupação aqui hoje, né? A partir do podcast de hoje, a gente, quer dizer, na temporada passada a gente tinha sempre, né, Aline, aquele tema da especialidade do nosso convidado e um tema diferentão, como a gente chamava. Esse semestre a gente ainda não teve, esse semestre nessa nova temporada, a gente ainda não teve a oportunidade de voltar aos temas diferentões por causa da presença, né, permanente, né, da urgência da guerra na Ucrânia. Então, a gente passa agora, né, a não se concentrar unicamente na guerra da Ucrânia e, né, dividir o podcast sempre entre esse tema e um tema, né, uma outra urgência da política internacional, né, da especialidade do nosso convidado. Então, essa é a nossa dinâmica, né, a partir desse episódio. Né, Aline? Pois é, exatamente. Então, hoje, a gente vai abordar, né, como o Fred disse, 2 temas. O primeiro vai ser, sim, a respeito da guerra na Ucrânia, porque ainda não dá para a gente deixar de falar sobre ele. E o segundo vai ser justamente sobre esses conflitos, sobre as questões urgentes que estão presentes no sistema internacional, mas que acabaram ficando um pouco de lado, né? Então, esses vão ser os 2 grandes temas que a gente vai abordar. E sobre o primeiro, né, a gente vai falar sobre o posicionamento e as decisões da ONU e dos organismos multilaterais diante do conflito da Ucrânia e a efetividade do direito internacional. Nós terminamos o último episódio aqui, que nós recebemos a nossa amiga Elisa, né, a professora Elisa Ribeiro, justamente com uma reflexão muito significativa. A gente discutia ali sobre a União Europeia, né, e suas decisões, e não cumprimento dessas decisões, e justamente surgiu o nosso questionamento, que na verdade tem sido bem corriqueiro, não sei se corriqueiro, mas recorrente nas discussões de política internacional sobre a eficácia do direito internacional e das instituições internacionais, porque muitas decisões já foram dadas, muitos posicionamentos das instituições internacionais mais significativas contra o conflito, determinando a retirada da Rússia da Ucrânia, e isso ainda não aconteceu, né? Então, daí vem esse questionamento, a eficácia, né, dessa ordem, dessas normas, dessas decisões, como fica. Então, só para fazer, né, uma síntese da situação, desde o dia 24 de fevereiro, quando a Rússia iniciou as suas operações militares na Ucrânia, os organismos multilaterais logo se mobilizaram para posicionar-se diante da questão. Tivemos situações como a declaração dos Estados Unidos de não intervir, né, a afirmação de apoio e suporte da OTAN, porém, deixando bem claro que com as limitações do fato de a Ucrânia não ser um membro da organização, né, ao passo que, por outro lado, nós tivemos também uma série de decisões da União Europeia sobre a necessidade do restabelecimento da paz, incluindo sanções, que continuam, essa semana tiveram outras, né, estabelecidas, impostas ali pela União Europeia. Esse tema, que foi o que a gente discutiu então, no episódio passado, a gente teve, por um lado, tudo isso, e por outro também, nós tivemos situações que partiram da própria Organização das Nações Unidas, a ONU, né, em diversas instâncias, condenando os ataques e pedindo que essa intervenção acabasse, né. Até mesmo a Corte Internacional de Justiça, no dia 16 de março, determinou que era dever da Rússia suspender imediatamente as operações na Ucrânia. Foi uma decisão já. A Ucrânia havia impetrado ali uma solicitação e foi acatado e determinado, então, pela Corte Internacional que essas operações elas acabassem ou fossem freadas, né, imediatamente. Então, o que a gente vê é um não cumprimento dessas decisões de organismos multilaterais da mais alta relevância no sistema internacional, tanto quanto a própria Ucrânia recorreu a vários desses, porque todos estiveram muito envolvidos em alguma medida também, né, nessa questão. Foi a aproximação, né, da Ucrânia
da OTAN, a aproximação da Ucrânia da União Europeia, que foi um dos fatores propulsores do próprio conflito, da própria ocupação da Rússia. E, além disso, a gente vê todos os dias normas da proteção internacional da pessoa humana, nas suas três vertentes, tanto a do direito internacional dos direitos humanos, quanto a do direito humanitário ou do direito de guerra, e até mesmo do direito internacional dos refugiados, sendo constantemente violadas e denunciadas, e algumas das denúncias já até acatadas, né? E, mais uma vez, fica a questão da efetividade das normas do direito internacional, novamente, é colocada em xeque, né? Os aspectos políticos parecem que estão sendo mais determinantes diante dessa situação, e os aspectos jurídicos pactuados internacionalmente têm demonstrado aparentemente uma fragilidade. E aí, né, a questão ela é altamente polêmica. A gente, no episódio passado, até ficou triste, né, de pensar, e aí, será que faz sentido, né, aqueles especialistas que afirmam que seria uma evidência do fim da ordem liberal internacional, né? Tem aqueles que arriscam dizer, inclusive, que esse confronto é o mais significativo desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Tem aqueles que discordam, né? A gente até conversou sobre isso no primeiro episódio da temporada ali com o Delmo. A gente comentou como que situações durante a Guerra Fria, por exemplo, a crise dos mísseis foi muito mais sensível do que essa de agora, embora não que ela não seja, ela o é. Né? A gente está falando de algo que pode ser muito problemático. Então, né, a gente está aqui hoje com o professor Fred Dias, né, que é o nosso outro âncora aqui de podcast, assim como com o nosso convidado especial, que está aqui justamente por fazer parte, né, de um comitê importante da Organização das Nações Unidas, para que a gente possa comentar então sobre isso. Né? Então, primeiro, eu vou passar a palavra para o nosso convidado, Renato. O que você tem para nos contar ou contribuir, né, com essa reflexão sobre a importância das decisões e impacto dos organismos internacionais diante de uma situação como essa, e também comentar um pouco sobre como estão as mobilizações do SEDESC a respeito dessa questão da Ucrânia. Né? O que você tem visto por aí? São questões realmente muito importantes desde a perspectiva do direito internacional público nas relações internacionais, porque envolvem duas peças essenciais do direito, que é o dever ser e o ser, né? Muitas vezes nós nos indignamos, sobretudo em direito internacional público, com essa aparente e flagrante intitulada impotência, mas, na realidade, para aqueles que trabalhamos na área, nós sabemos que essa impotência ela está dentro de uma legalidade, dentro de uma normatividade dada pelos próprios tratados internacionais, né? No tocante à guerra em si, não há nenhuma dúvida de que a guerra da Ucrânia ela é um atentado ao direito internacional público, e ela é um atentado porque ataca frontalmente distintas fontes do DIP, como os princípios gerais, né? A soberania, não interferência nos assuntos internos de outros estados, a proibição do uso da força, a solução pacífica de controvérsias, a cooperação internacional e os direitos humanos. Esses são princípios gerais do direito internacional público, que, igualmente, são princípios gerais das relações internacionais. Esse é um dever ser que está sendo agredido pela Rússia, no caso, né? Uma das fontes, princípios gerais, que também, uma vez consagrada na nossa gloriosa Carta das Nações Unidas, né? Se vocês pegarem os artigos 1 e 2 da Carta das Nações Unidas, vocês verão que são esses princípios desenvolvidos. Também aí
estão sendo agredidos e, logo, a Rússia também estaria agredindo um tratado internacional. Agora, essa mesma estrutura do tratado internacional permite com que 5 membros tenham o chamado poder de veto no Conselho de Segurança, que é o que trata o uso da força, inclusive mediante decisões de outros órgãos. Então, evidentemente, qualquer decisão contra a Rússia será vetada pela Rússia, à medida em que a Rússia é um P5. E isso, por mais que discutamos aqui a injustiça, o aspecto antidemocrático, é normativo, é legal, e os Estados vão se valer. Prato cheio para nós internacionalistas, para nós cientistas políticos, mas para o direito é uma legalidade, né, que os Estados aproveitam. Por quê? Porque a Rússia poderá vetar uma resolução em seu contra, proferida pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas, né? Também se falou muito nos últimos dias acerca de uma decisão da Corte Internacional de Justiça, né? E que a Rússia não cumpre. Ora, a Rússia não cumpre porque não aceita a jurisdição, portanto, é outra legalidade. Ela não vai cumprir uma coisa da qual ela não tem manifestação expressa acerca da sua competência. Então, é por isso que a Rússia não cumpre. A Rússia não estaria, desse modo, agindo contrária ao direito internacional, tal qual as pessoas pensam nesse particular, à medida que não aceita a jurisdição. E outra coisa interessante também é como se deu esse caminho, né? À medida que a Rússia não aceita a jurisdição, a Ucrânia, não sei se chegaram a debater, chegou à Corte Internacional de Justiça mediante a Convenção de Genocídios, né? E foi por aí que tentou, através de uma figura jurídica, que são as medidas provisórias de proteção, né? E aí também há toda uma questão interessante quanto ao cumprimento ou não dessa decisão. De modo que as fontes do direito internacional estão aí, estão sendo, sim, violadas nesse momento, mas os mecanismos que tornam efetivas as decisões proferidas pelos órgãos e organismos internacionais têm algumas travas de legalidade que permitem com que a Rússia não os cumpra. Essa é uma realidade que deve ser mudada, e aí sim, no aspecto político das relações internacionais, né? Como assim? Reformando a Carta das Nações Unidas, nesse âmbito do poder de veto, do Conselho de Segurança das Nações Unidas, tendo alguns tratados que seriam pedras angulares para a convivência harmônica e pacífica, como a jurisdição da Corte Internacional de Justiça. E aí nós cairíamos em uma outra discussão política, que aí dependeria também da vontade dos Estados, né? Será que Estados como os Estados Unidos da América do Norte, Reino Unido, França, China e Rússia abririam mão do seu poder de veto? Esses são 5, né? Para nós que estudamos relações internacionais, estudamos as diferentes teorias, que ninguém quer perder poder. Isso seria uma outra dimensão bastante interessante, mas eu sempre sou realmente otimista com o multilateralismo do pós-Segunda Guerra Mundial, porque as organizações internacionais, em que pese a todas essas críticas que possam receber, são o último espaço onde os Estados podem, pela política, sentar e decidir as questões antes do hecatombe total. Agora mesmo, nós estamos no meio de uma turbulência, porque a raiz das sanções econômicas, a Rússia diz que somente receberá os seus pagamentos em gás da União Europeia em rubro. Aí os europeus, no início, começaram a reclamar, hoje já estão pensando em pagar em rubro, ou seja, a questão ainda trará muitas surpresas, e temos de estar atentos a essa pata, a essa dimensão do ser do direito internacional público, né? Porque, às vezes, é o que dá essa possibilidade aos Estados que agridem
as fontes do direito internacional público, e no presente caso não há nenhuma dificuldade em reconhecer que a Rússia, sim, está vulnerando as fontes do direito internacional público. Então, os problemas não estão aí. Não há nenhuma dúvida disso. O problema está nos mecanismos para tornar efetivos ou efetivas as decisões tomadas pelos organismos internacionais, né? Então, de modo amplo, seria fundamentalmente essa primeira análise, essa primeira perspectiva que gostaria de compartilhar. Ok, muito obrigada, Renato. Excelentes reflexões e indicações da perspectiva jurídica, né, que é tão importante nesse sentido, além de levar em consideração outros fatores. E você, Fred, o que você tem refletido a esse respeito? Bom, é realmente o que eu tenho refletido, porque realmente é o nosso podcast aqui que me dá essa oportunidade de manter, né, semanalmente uma reflexão, um avanço, né, e especialmente pelo privilégio, né, de ter esse contato com diferentes especialistas, né, Aline? Eu acho que isso nos enriquece tanto, né, e é muito, muito relevante mesmo. Então, eu penso que tem uma questão inicial que vocês me dão a oportunidade de falar um pouco, que é essa diferença entre o político e o jurídico, que tem pesado mais para cima do político, a Aline colocou assim, e eu acho que conversa com a preocupação do Renato entre as dimensões do ser e do dever ser na política internacional. A gente tem essas categorias, né, como abstrações para a gente pensar esses aspectos dos temas internacionais, né, mas eu acredito que é possível também a gente olhar para essa binariedade como, na verdade, uma realidade só, né? O político e o jurídico como parte da mesma realidade e não sempre possível, né, essa distinção. Eu penso justamente na tradição alemã, Renato, do ensino do direito e da ciência política, né? Já que ciência política é uma tradição muito mais americana, a ideia de ciência política, né, é uma coisa muito mais americana. Do ponto de vista ali da academia alemã, da teoria geral do Estado, né, a ciência política e o direito se confundem, né? Então, a gente tem que olhar para esses dois aspectos do ser e do dever ser como parte, né, do mesmo, dimensões da mesma realidade que a gente está observando, né? Então, eu penso que eu falei já no último episódio sobre como a gente tem que pensar no direito internacional. Eu estou aqui, na verdade, Zerbini, dialogando muito contigo, né, por ser o especialista da vez, e tentando também ver o seu retorno em cima dessas questões. Mas quando a gente tem, né, em teoria de relações internacionais, mesmo do ponto de vista da teoria realista, que é a teoria que supostamente pesa absolutamente o político sobre o jurídico, mas com uma visão menos caricata, também como eu tenho falado, o realismo, na verdade, entende esse aspecto, né? Morgenthau era professor de direito justamente, né, na Alemanha antes de migrar para os Estados Unidos e cair num departamento de ciência política. Então, o entendimento que eles forneceram sobre a efetividade do direito internacional parece ser um tanto mais delicado. Quer dizer, a gente pensa na guerra do Iraque em 2003, quando Bush ignora, né, a não resolução da ONU sobre a intervenção, a legalidade de uma intervenção no país. Na verdade, ele se antecipa a essa, quer dizer, resoluções haviam sendo tomadas, mas diante da última resolução que havia sido tomada de agravamento das sanções contra o Iraque, caso, né, a recusa das visitas, das inspeções às instalações nucleares e de armas químicas continuasse, diante dessa ameaça de medidas mais sérias, o Bush aproveitou e tomou uma ação preemptiva, quer dizer, nem esperou ter uma outra resolução da ONU. E a leitura que se faz, né, nessa crítica realista
do direito internacional não é que o direito internacional é ineficaz, mas, na verdade, ele tem a sua própria eficácia, que não deve ser exatamente comparada, julgada com o direito doméstico, com como a gente julga ser eficaz no direito doméstico, né? Alguém ser preso, alguém, né, ser multado, como o símbolo dessa efetividade. Quer dizer, o fato do Bush ter se antecipado a uma decisão, né, que no Conselho de Segurança, que discutiria uma intervenção no Iraque e provavelmente seria vetado pela China e pela Rússia, né, essa antecipação dos Estados Unidos, na verdade, era uma demonstração de respeito, né, esse respeito possível, né, ao direito internacional. Ou seja, justamente porque a gente não quer ter uma violação clara de uma resolução da ONU, a gente vai se antecipar e invadir o Iraque, né, com a resolução anterior, que já falava das medidas mais drásticas a serem tomadas. Então, eu acho que você fala muito, você falou agora, né, nesse sentido, eu acho que é disso que você está falando, né? A impotência do direito internacional, isso que as pessoas entendem como uma impotência, né, é parte da legalidade do direito internacional, é parte de como o direito internacional funciona. Ou seja, o direito internacional ele tem sua efetividade, mas não, né, pelo cumprimento de sanções, mas por esse ambiente normativo que se cria, em que os Estados acabam, né, ainda que saibam dessa impotência, eles se preocupam em tomar ações que, mesmo, por exemplo, uma Rússia não estando na jurisdição da Corte Internacional de Justiça, se preocupa que as suas ações agridam o mínimo dessa normatividade internacional, né? Então, é muito interessante. Eu chamo o Zerbini de Zerba, então então, a gente convida essas celebridades, aqui as autoridades aqui são nossos amigos, aí o tratamento é assim. Pois é. Aí, Zerba, tem essa questão, então, de que nós, estudantes de relações internacionais, eu não sei se você tem essa impressão, mas parece que muita coisa que a gente estudou durante a nossa graduação, essas questões vão se desdobrando, né, vão se apresentando contra fatos agora, né, na guerra da Ucrânia, mais do que talvez em qualquer outro evento que a gente tenha experimentado aí na nossa carreira profissional, né, de professores acadêmicos. E aí eu tenho uma questão também para quando você voltar aí às suas considerações. A gente fala aí a preocupação o tempo inteiro com as violações que a Rússia, né, tem feito, mas e as violações da Ucrânia? Porque são coisas sérias que parecem estar acontecendo também e são ignoradas por esse consenso midiático ocidental, né? Ou seja, tortura de presos russos. Os russos foram caçar esses torturadores aí, pegaram alguns deles, outros se apresentaram no Twitter dizendo que não tinham sido pegos, né? Uso de civis como escudo para ataques, né, militares, laboratório de armas químicas, que inclusive parece ter a participação dos Estados Unidos e velado, né, por essa discussão ocidental. Então, o que no âmbito aí do CEDESC, na Organização das Nações Unidas, como é que esses temas, né, não só da Rússia, mas também de violações por parte da Ucrânia, têm chegado? Então, essa é a minha contribuição inicial, né? Acho que eu volto então para a Aline fazer um comentário. Perfeito, né? Vou fazer algumas considerações, mas eu ia justamente para levantar isso. Eu quero realmente saber do Renato o que ele tem para nos contar do CEDESC diante dessas questões todas. Então, eu reforço que é muito importante, né, que o Renato fale a respeito disso aqui, para a gente aproveitar a presença dele aqui, né? Mas, enfim, antes de passar para as próximas considerações do Renato quando ouço, na verdade, desde a semana passada, quando a gente conversou sobre essa questão da efetividade do direito internacional, do posicionamento das organizações internacionais, eu fiquei muito reflexiva a respeito, né? E uma das questões que me ocorreu, depois com a cabeça mais fria, né, e retomando a análise sobre outras questões, é a importância que os organismos multilaterais têm para além da tratativa dessas questões de guerra há tanto tempo. Na temática de especialidade com a qual que eu tenho e com a qual eu já até trabalhei com o Renato sobre refúgio, mas pensando em questões de migrações, o suporte
que a Agência da ONU para Refugiados dá, só de centralizar a distribuição de recursos, criar programas, disponibilizar informação. Gente, eu estou trabalhando num outro projeto que eu preciso fazer uma cartilha instrutiva sobre minorias, né, migrantes, refugiados, indígenas, e a quantidade de informações que eu consigo pelo sistema ONU, nas suas diversas agências, que esclarece cotidianamente quem precisa delas, então o refugiado que precisa de documentação, que precisa buscar algum tipo de recurso mínimo, é muito fácil você conseguir essas informações lá, eles estão cada vez mais didáticos. Então, só de ter essa visibilização, isso vale para o Unicef, isso vale para tantas outras agências, isso é realmente muito importante. Não dá para a gente desprezar a importância que esses organismos têm, assim como, acho que vocês indicaram aqui também, né, o fato de haverem direcionamentos de posturas, que a gente poderia chamar de governança, orientações a respeito de temáticas, a respeito de questões, isso também é fundamental. Então, é um sistema que pode ter, sim, seus limites, mas, por outro lado, aí, contribuiu muito com a minha reflexão no segundo momento, agora um pouco do que vocês falaram, dentro dos limites do que é a política internacional. A política internacional não é a política interna dos países, a dinâmica é outra, a lógica é outra. O poder ser e o dever ser também varia, embora guarde muitos aspectos comuns, mas não é a mesma coisa. Então, dentro do que é possível, semana passada mesmo a gente comentava, Renato, algo semelhante, acho que foi do Conselho Europeu, né? A Rússia se retirou do Conselho Europeu justamente porque legalmente ela não poderia mais atuar ali de acordo com as posturas que a Rússia estava determinada a tomar. Então, não tem ilegalidade, ela pode fazer isso, né? Então, isso não desqualifica o organismo, né? É uma postura que é legal. Então, acho que essa é uma reflexão interessante, né? Para a gente não cair naquela de, não serve para nada, então é muito ineficaz, não é bem assim, porque a dinâmica é diferente, né? Então, enfim, eram essas algumas reflexões que eu queria fazer, mas Renato, então, conta para a gente um pouco mais a respeito das questões do CDESC e de outras reflexões que você tem. É uma questão realmente de mérito profundo no direito internacional, nas relações internacionais. Eu, pessoalmente, tendo a pensar como o Fred, quanto à formação germânica, eu acho que seria ideal para efeitos de uma convivência harmônica e pacífica entre diferentes povos, culturas, mais universal. Inclusive, antes de você estudar direito, você tem que estudar qualquer outra coisa de ciências humanas e sociais, né? Sociologia, antes de você começar a estudar direito. Porque, em realidade, aqui, compartilhando com vocês, é uma coisa que eu também digo aos nossos alunos, direito é muito mais fácil ter relações internacionais, enquanto estudo, campo de estudo, né? Porque, fundamentalmente, você vai estudar o que é legal e o que não é legal. Não à toa, hoje, em toda esquina tem uma padaria, uma faculdade de Direito, né? Sendo que os alunos da faculdade de Direito levam aquele vaca-luga, aquele veco-meco, que é uma coleção de códigos. Então, nem se estuda, eles aprendem a driblar a lei. E quando a lei muda, eles não sabem o que fazer. Já o profissional de relações internacionais tem que pensar, tem que formular isso tudo. E um desafio como agora é um desafio que terá de ser costurado fundamentalmente no âmbito das relações internacionais, da ciência política, da sociologia, à medida em que as organizações internacionais agora vão entrar em um compasso que certamente esperarão, no âmbito do Sistema Universal das Nações Unidas, os resultados dessa comissão de inquérito, os 3 especialistas convocados pelas Nações Unidas, um da Noruega, né, um da Bósnia e o outro da Colômbia, para estudar os supostos crimes de guerra cometidos na chamada guerra da Ucrânia. Certamente os aspectos levantados pelo Fred serão averiguados, não só do lado russo, quanto também do lado da Ucrânia. Já começou a ser ventilado que, por exemplo, foram fotografados, filmados
tiros dados por soldados ucranianos nos joelhos de soldados russos, né? E isso é crime de guerra, estabelecido pelo Estatuto de Roma, que cria o Tribunal Penal Internacional, né? Então, certamente, hoje, em um mundo de virtualidade instantânea e imediata, tudo será trazido à tona, e desde que haja provas, os crimes de guerra serão apurados de ambos os lados, né? Sem a balança da justiça pender para esse ou aquele lado. Será mais ou menos justo? Veremos. Será mais ou menos efetivo? Isso pode fazer com que, por exemplo, os altos cargos, os altos mandos, os políticos não possam sair dos seus países, dos seus territórios, porque se saírem podem ir para um país e esse sim seja membro do Estatuto de Roma, que cria o Tribunal Penal Internacional, e aí esse país poderá entregar esse cidadão. Veja que interessante, né? Então, o efeito político pode acontecer nesse sentido também, que é muito o que os europeus apostam. Eu tenho vários colegas do sistema das Nações Unidas que já escreveram artigos em prestigiosos jornais europeus nesse sentido, trabalhando a efetividade do direito internacional para a punição de altos mandos a partir do momento que eles deixarem o território russo. Se tiverem outros estados, que esses estados, sim, esses países, sim, são partes do Estatuto de Roma, que cria o Tribunal Penal Internacional. Então, essa é uma dimensão bastante interessante da chamada justiça universal, né? Porque também tem um outro momento, que é o momento de quem está interpretando os tratados. E, no caso dos russos, os russos os interpretam ao pé da letra, né? Não tem aquela interpretação contemporânea e tudo isso. E, em consequência, eles podem jogar, né, com esse aspecto voluntário tão acentuado do direito internacional, que há pouco destacávamos, pode muito bem ser parte do Conselho da Europa hoje, daqui a um mês não ser mais. E está tudo dentro das quatro linhas, como dizemos no futebol, sem o VAR, né? Isso é a figura da denúncia no direito internacional público. O direito internacional, na verdade, não é que é impotente, é que é muito fácil. Então, quem vai ter que trabalhar para orquestrar seria mais interessante para a comunidade internacional, para a sociedade internacional, que os russos estivessem fora do multilateralismo ou dentro? O que é? E aí traz justamente essa questão da ameaça a essa ordem liberal internacional pós-Segunda Guerra Mundial, porque as medidas, por exemplo, como essa de exclusão do Conselho Europeu, as medidas de sanções, que são as mais severas de toda, né, o pós-Segunda Guerra Mundial, tudo isso pode estar esticando a corda no sentido de, né, nesse direito internacional, né, o universal, pós-Segunda Guerra Mundial, talvez as possibilidades estejam se esgotando. Então, nesse direito que é um tanto simbólico, né, é mais ligado a valores e normas e comunicados, né, e símbolos do que em ações efetivas, até isso pode estar se exaurindo. Quer dizer, numa próxima crise não tem mais esse espaço. Exato, e é uma questão interessantíssima, Fred. Veja bem, que impacta não só agora na crise da Ucrânia, mas com toda a proteção dos direitos humanos, até nesse marco liberal dos países ocidentais. Veja que os tratados internacionais, sobretudo os tratados internacionais de direitos humanos, eles são assinados por governos, mas a partir do momento que são assinados por governos, eles passam a ser compromissos de Estados. Então, em um ambiente como o presente, onde há 4 anos atrás provavelmente o governo era de uma ideologia oposta, provavelmente mais vanguardista, agora está em uma ideologia mais retrógrada, aquele tratado celebrado lá atrás de direitos humanos pode não gostar ao governo atual, mas será um tratado de Estado, e o Estado terá de cumprir de boa fé, né, que seria o 7º grande princípio geral
do direito internacional público, de modo que as organizações internacionais elas existem minimamente para dar a perceber, explicitar toda essa inteligência, todo esse regime. Então, nós temos órgãos internacionais como o Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, que, inclusive, em seu último diálogo construtivo, essa é a expressão técnica, com a Rússia, nós tivemos a delegação de acadêmicos nossos aí do curso de Relações Internacionais do CEUB. Eu lembro que estavam lá o Bruno, a Cleide e a Pâmela, do CEUB, né? E acompanharam o diálogo construtivo do comitê com a Pâmela, porque a última vez que o comitê dialogou com a Rússia foi em 2017. E, nessa época, a grande questão era que a Rússia deveria responder também por aqueles territórios que estavam sob seu controle, ainda em outros estados, a chamada responsabilidade extraterritorial dos estados, né? E foi um documento bastante discutido nessa sessão de 2017, que teve uma linha fina com uma outra questão, que é o princípio da igualdade e não discriminação. Eu me lembro que os nossos acadêmicos ficaram até assustados quando o chefe da delegação disse que na Rússia não havia homossexuais. Isso era problema do mundo ocidental, e disse isso nas Nações Unidas. Eu lembro desse evento. Enfim, conhecendo a real política, o hard power ali é diferente, né, dos livros, quando vem, sobretudo, de um mundo como a América Latina, como o Brasil. Por outro lado, a Ucrânia ela esteve mais recentemente no Comitê DESC, ela teve em 2020, e os principais motivos de preocupação e recomendações do comitê teve a ver com os artigos mesmo do Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, que foi o uso máximo dos recursos disponíveis, né? Como diminuição da proporção dos recursos públicos destinados aos serviços sociais pelo Estado, que o comitê detectou que baixou de 30% para 23%, e aí houve toda uma discussão em como é que essa baixada iria impactar na garantia dos direitos econômicos, sociais e culturais. A reforma de descentralização do Estado, teve também questões acerca da corrupção, da não discriminação, enfim, era um momento onde a Ucrânia estava buscando fortalecer a institucionalidade do Estado, né? E aqui nós estamos falando de 2 anos atrás, e agora, com essa guerra, nós podemos presenciar a destruição física mesmo do país, que vai ser um outro desafio para a comunidade internacional. E, sem sombra de dúvida, as grandes decisões a serem tomadas virão após o primeiro relatório dessa comissão de inquérito que foi criada ontem, né? Começa a vigir hoje, desses 3 grandes especialistas em direito internacional dos conflitos armados, que vão começar a estudar e analisar essas questões e apresentar um relatório para as Nações Unidas, né? E aí pode acontecer, provavelmente se levará à Assembleia Geral, porque no Conselho de Segurança a Rússia tem o poder de veto. Qual é a grande questão? Que na Assembleia Geral da ONU a represária será mais política e de outra forma, né? Judicial ou econômica, né? E no âmbito europeu, propriamente dito, que é um regime próprio também, diferente do sistema universal das Nações Unidas, os europeus estão num dilema impressionante, né? Por um lado está a questão de salvar os pilares dados com a Constituição da União Europeia, apesar da Ucrânia ainda não ser parte, mas daquele temor de evitar as guerras, os conflitos
em território europeu. Por outro lado, aquela coisa que às vezes eu brinco com vocês e brinco com os alunos, visite a Rússia antes que a Rússia visite vocês, né? Então, gás, né? O gás, 70% ali da União Europeia depende do gás russo, né? E isso é um outro elemento da política real que os europeus terão que lidar. Mas o fato é 25% do petróleo do mundo. Do mundo, exatamente. E ali a China, a China, né, que só está esperando ver o que acontece para empurrar a bola para o gol e consolidar a sua trajetória. Então, eu acho que não está nada finalizado, as cartas ainda estão sobre o tabuleiro, para nós que somos das relações internacionais, gostamos de analisar assim, e para nós que somos dos direitos humanos, não há nenhuma dúvida de que os atos praticados pela Rússia em território ucraniano são atentatórios ao direito internacional dos conflitos armados e ao direito internacional dos direitos humanos, né? Lembrando que o direito internacional dos conflitos armados somente é empregado em casos de conflitos armados, como agora o conflito armado internacional entre Rússia e Ucrânia, ao passo que o direito internacional dos direitos humanos deve ser observado sempre, tanto em período de paz quanto em guerra. E aí, evidentemente, serão analisados ambos os lados, ambos os polos, tanto da Rússia quanto da Ucrânia também, né? Ainda que a simpatia mundial pese para a Ucrânia nesse momento. Mas a justiça é cega, surda e muda. Não é, Fred? E amputada. Então, fica complicado, assim. Mas, enfim, acho que são todas reflexões bem interessantes e bem ricas, né, quando a gente pensa sobre diversos aspectos. Fred, você tem mais alguma consideração ainda sobre esse tema? Não, acho que a gente pode passar aí para o quadro, até porque nesse quadro aí que eu já sei o tema, né, tem desdobramentos ainda sobre essa questão da Ucrânia, né? Perfeito, exatamente. Renato, para essa segunda temporada, a gente mudou o nosso quadro de intervalo. A gente tinha o passaporte na temporada passada, né? E a gente mudou agora para o Tricultural. O Tricultural é o quadro que a gente faz sugestões de filmes, séries, músicas, enfim, poesia. Eu ainda não cheguei nesse nível de erudição, né? Poesias e tal, para indicar aqui, mas eu estou me esforçando, eu estou estudando para conseguir. Por enquanto, eu tenho só dicas de filmes mesmo, ou séries, que são mais fáceis de acessar, em geral, sobre os temas mesmo que a gente está discutindo, né? E a minha dica do Tricultural de hoje é um filme de 2011 que se chama A Informante. Esse filme, conhece ele, Renato? Eu acho que eu vi em uma desses isolamentos bucólicos. Quando você está lá em Genebra. Não confundir com O Informante, Aline. Tem outro filme que chama O Informante. Sim. A Informante. A Informante. Exatamente. Isso, A Informante, porque justamente esse filme está disponível pelo Amazon Prime Video, né? Então o acesso a ele é bem fácil. E ele é um filme que fala justamente de um grande escândalo que envolveu a ONU, né? Uma informante, que ela é uma policial, né, que aceita trabalhar nas Nações Unidas como pacificadora da Bósnia, que nos anos 90 talvez tenha sido um dos casos, né, de intervenção internacional, depois com a criação de tribunais ad hoc, etc., né, de maior proporção. E ela foi, então, atuar ali no pós-guerra. E o que ela se depara lá, né, é uma realidade muito complicada de corrupção, de tráfico sexual, e tantas outras encobertas pela própria ONU.
Então, é um filme que ele é bem crítico e que, por outro lado, não, acho que não é bem somente uma crítica, mas mostra como a realidade é dura, né? A gente não pode nem romantizar, mas também encarar esse tipo de ação como muito difícil, né? São muitas questões que precisam ser levadas em consideração que acontecem, né, em situações de conflito, pós-conflito, de reconstrução, né, tão delicadas. Então, é isso, gente. A Informante. Fred não viu ainda, né? Não, Aline, mas eu vi a sinopse, e aí eu vi uma coisa, na verdade, vi a sinopse e uma crítica, né? E aí eu achei uma coisa tão interessante ali que coincidia justamente com nossa reflexão, que é o fato de a coadjuvante, me parece, é uma jovem ucraniana. É uma história real, né? Então, a coadjuvante que vai encontrar com essa policial estadunidense na Bósnia, ela é ucraniana e é, pelo que eu li lá, aliciada, né, de alguma forma para... Não sei, né? É isso mesmo? Pela crítica que eu li assim, passando, ela foi aliciada para prostituição? Tráfico sexual, isso, exatamente. Era uma rede de tráfico que estava rolando. E parece que a história, justamente, né, ela é aliciada na Ucrânia, numa boate na Ucrânia, junto com uma outra amiga, naquele contexto do fim da Guerra Fria, o fim do Império Soviético e a implosão econômica, né, que acontecia no país, então oportunidades faltavam. E essas pessoas, como disse aí o nosso não nobre deputado, né, pessoas em dificuldades econômicas que eram mais vulneráveis a essa situação. Então, me remete justamente a essa calhordice que aconteceu aí há um mês atrás, né, mas que está acontecendo todo dia, obviamente, mas de um deputado, né, estadual, né, do Brasil que vai fazer cena e que, no final das contas, se percebe que ele foi por outros interesses do que interesses humanitários, né? Então, revela mesmo, né, é mais um tópico aí do filme que me parece encaixar com essa questão atual, né? A fragilidade dos refugiados, mas, sobretudo, das refugiadas, né, nessa situação ali. Uma realidade muito tênue. Perfeito, né? E isso, na verdade, não é um tema pouco conhecido, né? Essa fragilidade mesmo das mulheres em toda a região da pós-União Soviética, mesmo dos países chamados do leste europeu, né? Na Europa toda é muito comum se as pessoas se deparem com prostitutas que são vítimas de tráfico do leste europeu. Isso é muito comum. Então, é uma realidade dura mesmo que nem foi solucionada, e a gente está falando de mais de 20 anos depois, né, do fim da União Soviética, e, pelo jeito, agora, para cada conflito como esse que acontece, a situação piora ainda mais, né? A solução fica mais distante e a situação ainda fica pior, porque é mais empobrecimento, é mais vulnerabilidade e mais crimes que vão acontecendo, entre eles esse do tráfico sexual. Acho que é muito oportuna a dica do filme aí, Aline, muito oportuna. Eu mesmo vou correr para assistir. Só não tem Amazon Prime, né? Vou pedir a conta de alguém emprestada. Aline, empresta sua conta. Aline. Eu não faço esse tipo de coisa, não, imagina. Pô, parece que o Netflix está até agora bolando uma forma de cobrar esse uso, né, alheio das contas. Sim, eles estão pegando no pé. Descobriram. Foi. Aqui a gente acabou fazendo, né? Eu sou vizinha do meu irmão, a gente fez uma conta única, mas a gente paga por duas contas, porque né, se fosse muito longe, eles iam dizer, como vocês não moram na mesma casa? Não, nós moramos quase na mesma casa, mas a gente paga duas contas de qualquer forma, né, para garantir. O gato Tomé Arruda. Exatamente, é bem isso, o gato Tomé Arruda, mas que não é um gato, a gente paga pelas duas contas, mas, né, enfim, a Netflix está bem eficiente com relação a isso. Agora, a Amazon Prime é boa notícia que ela custa R$ 9,90, tá? Então, não é tão custoso assim ter. E filmes realmente bons. Tem muitos mesmo, é verdade, vale a pena. E aqui, Fred e Aline, só fazendo uma outra propaganda, ó, na página 25 do meu livro, ó, 25, tópico 1.1, o direito internacional como direito verdadeiro. Como direito? Isso que o direito internacional como um direito verdadeiro. Um pouco isso que a gente conversou, Fred. Rapidamente aqui, ó,
O direito internacional é um direito verdadeiro porque ordena a conduta recíproca dos Estados, mostrando os elementos essenciais de uma ordem jurídica. Ademais, é uma ordem coercitiva porque reserva o uso da força à comunidade internacional, estabelecendo dessa maneira o seu monopólio. Isso significa que a interferência violenta na esfera dos interesses de um sujeito à ordem deve considerar-se ou como ilegalidade ou como sanção. Né? Como ilegalidade, na medida em que se faz mais político, né? Como sanção, mais jurídico. Perfeito. Perfeito. Fica aí a propaganda, né? O reforço da propaganda para adquirirem a nova obra do colega aí. Exatamente. Lembrando que os temas de vanguarda estão aqui nessa obra, né? Então, recomendo fortemente. Já falei para o Renato, não adquiri o meu ainda, mas ainda vou atrás dele pelo meu autógrafo, porque ontem eu estava dando aula, não pude ir lá no lançamento do livro, né? Presencial. Então, adquirirei o meu e vou atrás do Renato. Deixa eu fazer a propaganda de novo. Porque eu acho que é uma obra muito relevante, como um manual de direito internacional público mesmo, especialmente para estudantes de relações internacionais. Quer dizer, eu acho que para o aluno de relações internacionais é uma leitura do direito, né, genuinamente do direito, mas que entende todas essas peculiaridades da política internacional. E para o aluno do direito internacional, como o Zerbini já tinha falado, não é uma leitura genuína do direito, no sentido que se isola num vade-mecum debaixo do braço de um aluno, mas completamente integrada às transformações da política mundial. Então, vale muito a pena aí. Eu vou deixar de novo o link aqui na nossa descrição do vídeo. Faça isso. Todos os temas da vanguarda estão nesse livro, então é excelente, né, que as pessoas acessem. Muito obrigado. Pois é, vamos para o nosso segundo tema, então? Né, Fred, o que a gente tem para falar agora? Bom, então nosso segundo tema de hoje, como a gente prometeu, vamos tentar escapar da obviedade e urgência que tem o tema da Ucrânia e vamos procurar outros temas que já estavam na agenda internacional ou que apareceram na agenda internacional, mas não estão devidamente recebendo a atenção devida neste momento. Então, enquanto as tensões na Ucrânia parecem arrefecer com o avançar da negociação do cessar-fogo, outras crises estão sendo esquecidas, apesar do agravamento de muitas delas. E isso pode estar diretamente relacionado a esse silenciamento, a essa falta de exposição de outras emergências internacionais, de falta de vontade política e falta de recursos alocados para essas crises. O fato é que são contabilizados conflitos armados em ao menos outros 28 países. Os mais graves são no Iêmen, na Nigéria, Síria, Mianmar e Somália, que representam 44% dos eventos e 55% das mortes. Contudo, a própria gravidade desses combates não deveria encobrir outras crises não exatamente militares que se amontoam. Então, o chifre da África, composto ali por Etiópia, Somália, Quênia, atravessa um período de 3 anos de seca, que é a pior dos últimos 40 anos. Chuvas muito aquém do esperado já submetem 13 milhões de pessoas à tragédia da fome e forçam o deslocamento de mais de 1 milhão. O número pode atingir 20 milhões, já que a temporada anual de chuva esperada para esse mês não chegou como previsto e estende essa seca por mais um 4º ano. E a crise na Ucrânia só piora a situação, porque entre 67% e 92%, dependendo aí desse país, dos grãos importados vêm justamente da Rússia e da Ucrânia, né, que suspenderam, né, parte do seu comércio para a região. O prognóstico de piora da crise de fome promove outro cenário, do aumento da violência entre os grupos locais para controlar alimentos e recursos agrícolas cada vez mais escassos. Apesar da necessidade urgente de furar poços artesianos, o que aliviaria a situação de pelo menos 70 milhões de crianças, a Unicef reporta não ter recebido nenhum financiamento para o seu trabalho humanitário na região. A Ucrânia, ao contrário, já recebeu, desde que começou a crise há menos de um mês, 1,7 bilhão. Então, a Aline vinha falando, né, na outra questão da importância, né, de atuação em temas não militares, né, como esse que eu estou falando agora, mas, na verdade, é uma questão da Ucrânia, né, chega na Ucrânia. Aqui no chifre da África não chega. O Afeganistão, desde a tomada do poder pelo Talibã em agosto do ano passado, experimentou uma implosão sem precedentes da economia nacional como um todo,
congelamento de reservas e fundos internacionais de desenvolvimento para o país por parte de uma comunidade internacional que ainda não sabe como dialogar, tratar com um grupo extremista no poder. Falta de empregos, de dinheiro em circulação, ausência de prestação de serviços básicos pelo governo, como educação e saúde, ameaçam todos os cantos do país. Já na região do Sahel, que inclui Burkina Faso, Níger, Mali, Al-Qaeda, tem expandido o seu controle na região há quase uma década, causando cada vez mais instabilidade política e suas consequências: violência, deslocamento forçado, ameaças de desabastecimento. Enquanto a comunidade internacional recusa-se a negociar com jihadistas, a sociedade civil toma a iniciativa, sociedade civil local, toma a iniciativa objetivando a preservação imediata de vidas. Já no Haiti, desde o assassinato do presidente Moise, em julho do ano passado, temos a falta de consenso entre o primeiro-ministro Ariel Henry e os grupos da sociedade civil, gerando aí um impasse político, né? Junta-se a isso a violência de gangues nas ruas do país, fechamento de hospitais, escolas, escassez de combustível, alimentos e o fatídico último terremoto de 7,2 graus de magnitude, forçando o deslocamento de centenas de milhares de pessoas, especialmente para os Estados Unidos, e ameaçando a vida de outros 4 milhões de haitianos. Outra região por onde flui um gravíssimo deslocamento forçado é o Mediterrâneo. As severas políticas de imigração europeias aplicadas nesse contexto, diferenciando em muito da recepção mais calorosa dos mais de 10 milhões de refugiados ucranianos no leste europeu, contribuem com mortes e abusos no trajeto de fuga ou no retorno ao país de origem, quando são forçados a isso, né, pelos governos que eles se destinavam. Então, isso levanta seríssimas acusações de um padrão duplo, racista, contra cidadãos do Oriente Médio, da África e da Ásia Meridional. A lista não parece ter fim. O Conselho Norueguês de Refugiados, em seu último relatório de 2020, né, publicado ano passado, chama atenção para os processos de deslocamento forçado mais negligenciados, listando, além desses que eu já tinha comentado, República Democrática do Congo, Camerun, Burundi, Venezuela, Honduras e República Central Africana. E, além de tudo isso, como se não bastasse, ainda convivemos com a má distribuição de vacinas pelo mundo, ameaçando a tão esperada resolução da pandemia de Covid-19. A negligência da comunidade internacional, evidenciada pela ausência desses temas nas pautas da imprensa ocidental, nas agendas dos governos e, além da carência de recursos destinados para o enfrentamento dessas crises, parece ser tanto fruto de interesses geopolíticos conflitantes e de identidades civilizacionais excludentes. Interromper esse silenciamento é apenas o primeiro passo para a tomada de ações decisivas que podem melhorar a vida dos milhões vivendo crises humanitárias pelo mundo. E é isso que a gente, né, busca fazer aqui no Trilegal, a partir desse episódio também. Renato, é contigo. Como é que o SEDESC tem se esforçado para não deixar essas outras graves crises caírem no esquecimento? O SEDESC é um dos órgãos mais atuantes nessa dimensão de direitos próprios, dessa convergência maligna, da destruição, da falta da água, meio ambiente, fome e extremismos que se convergem aí, ideológicos e religiosos, que são a essência da maioria desses conflitos anteriormente mencionados, que se potencializam pela falta de potência da cooperação internacional. O fato é que, sem sombra de dúvidas, falta dinheiro à comunidade internacional para enfrentar todos esses desafios. E quando digo falta de dinheiro, ou é porque se escolhe colocar mais em determinado conflito, ou é porque as crises humanitárias estão apuradas, mas como órgão de supervisão de um tratado internacional específico, que é o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, que trata de direitos como alimentação adequada, maior nível de saúde, moradia adequada, direito ao trabalho, meio ambiente sadio, saúde,
são todos temas afins a essas questões, e sendo um dos tratados internacionais mais celebrados, mais ratificados, são 171 Estados-partes, o PIDESC, nós podemos dialogar com quase todos esses estados que você mencionou há pouco, Fred, e todos clamam por um aumento da cooperação internacional. E aí voltamos àquela velha discussão do direito internacional, porque há uma norma também no direito internacional, que está explícita no artigo 2.1 do Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, que diz que os países desenvolvidos têm que cooperar com até 6% do seu PIB, ou 0,6% do seu PIB com a cooperação internacional, né? Isso entraria quase todos os países europeus e do norte. O fato é que os valores têm diminuído significativamente e essa realidade violenta, elas ou permanecem em uma constante desde a década de 70, 80, como na maioria dos países ali do chifre da África, ou pioraram, como na questão do Haiti, ou são muito cambaleantes aí, como na questão do Oriente Médio. E tanto a questão da água, quanto do meio ambiente, quanto da fome e dos extremismos, quando não tratadas, a tendência absoluta é do aumento da violência. Um caso clássico é o do Afeganistão, onde tudo aquilo que foi investido para combater determinados grupos depois foi jogado abaixo com a volta do Estado Islâmico. E nós tivemos, essa semana também, foi a notícia de que as mulheres até determinada idade foram impedidas de ter acesso à educação e à saúde. Então, a comunidade internacional se vê impotente. A guerra da Ucrânia, por outro lado, parece que acabou até com a pandemia, não é mesmo? Aí nós vamos para o tema da vacina, né? Os países africanos tinham um vazio na vacinação. À luz do direito internacional público, os Estados têm o dever de garantir o acesso à vacina. Não significa que a vacina seja obrigatória, mas significa que todo cidadão que desejar se vacinar deve poder se vacinar com o esforço do Estado, que deve garantir esse esforço com a devida diligência de direitos humanos, que prescreve que as informações devem ser dadas com a devida transparência e baseadas em fundamentos científicos, cientificamente comprovados, né? O que não foi observado em quase nenhum desses países, como também aqui no nosso, né? Essa questão de informações cientificamente comprovadas. Olha, o passaporte, lembra? Então, Zé, acho que você vai ter que voltar um pouquinho, que travou para a gente aqui, né, Aline? Travou também. Travou. Opa, acho que está voltando aí, Zé. Volta aí o teu ponto. Volta um pouquinho aí na sua fala. Está voltando? O mundo... Travando aí. O mundo está em um momento e está escasseando em cooperação internacional, porque atende bem estável. a evento totalidade. Está bem estável, né? Tá. Toda hora você falou que o mundo passa por um momento de falta de cooperação. Ou de escassez de recursos para cooperação, porque a dotação orçamentária disponível está sendo
é, para situações bem claras e definidas. A situação é tão grave que diariamente se está fazendo chamados orçamentários das Nações Unidas. Isso não era uma prática recorrente, não. Então, a Unicef está pedindo dinheiro para as crianças de quase todos esses países da África e do Oriente Médio. A Acnur pedindo dinheiro diariamente para os refugiados da África e agora também até mesmo na Europa, onde pensou-se que isso nunca mais ocorreria. A questão migratória ela também é séria no Oriente Médio, inclusive esse ano, até a Copa do Mundo parece que está meio escanteada, né? Mas esse ano a Copa do Mundo será no Catar. E uma das dos grandes desafios é a questão migratória, porque há várias denúncias de que estrangeiros estavam sendo utilizados na construção e na reforma dos estádios, na preparação para a Copa do Mundo, valendo-se de toda sorte de situações refratárias aos direitos humanos e as normas, os padrões internacionais quanto ao direito do trabalho, aquele conceito que nasceu no âmbito da Organização Internacional do Trabalho e trabalho decente, está conectado com o objetivo para o desenvolvimento sustentável número 8 foi despercebido, né? Porque se fosse em um momento onde o cenário mundial estivesse mais tranquilo, provavelmente essas questões próprias sairiam à tona, como no caso do Catar. Então, esses são grandes desafios que estão no forno, que estão sendo um pouco escanteados pela comunidade internacional em consequência da guerra da Ucrânia e também em consequência da pandemia, por conta da falta de recursos. Não há recursos suficientes. Muitos estados não estão honrando sequer o seu compromisso obrigatório para as organizações internacionais dos quais são partes, né? Cada estado, quando se faz parte de uma organização internacional, ele deve ter uma contribuição obrigatória que obedece ao interesse dele, e o PIB também, etc. E tal. Então, nem esse compromisso obrigatório está sendo feito com frequência. A crise financeira é uma realidade e é certeira, impactando diretamente, por exemplo, no sistema de órgãos de tratados de direitos humanos das Nações Unidas, por exemplo, né, que são esses órgãos internacionais que supervisionam o cumprimento de tratados de direitos humanos dos Estados-partes. De modo que o cenário internacional Travou de vez. Quer assumir, Aline? Não sei se... Acho que se você consegue... posso falar. Mas então, não é curioso, né? A gente, semana passada, também chegou a comentar um pouco sobre isso, que tantos temas importantes fiquem para escanteio, né? Não fiquem na evidência da pauta, seja pela imprensa, seja pelas próprias grandes nações que sentam para conversar com uma comunidade internacional que, na verdade, são os países mais influentes, né? Mas isso, em alguma medida, eu acho que sempre foi assim nas relações internacionais, na política internacional. E aí que talvez eu seja muito otimista com relação à existência dos próprios organismos multilaterais, é aí que eu fico me questionando, e se não tivessem esses organismos multilaterais para chamar atenção que tem situações de
seca, de fome, de mortalidade infantil, a questão do refúgio, até a crise, né, que a gente chamada crise de imigração europeia, ali, principalmente advinda para a Europa, desculpa, advindo de países como a Síria e do norte da África, mas com muito mais evidência para a Síria, o número de refugiados no mundo era em disparado muito mais alto em países africanos, mas muito mais alto mesmo. Né? Então, e não era um tema que tinha tanta visibilidade. Então, não é uma surpresa essa visibilização de questões que têm uma característica altamente racista mesmo. A gente também já fez episódios sobre isso, né? Mas, e aí, por outro lado, como eu ia dizendo, e se não tivessem os organismos internacionais para visibilizar isso de alguma forma, como uma instância com instâncias em que, em alguma medida, essas nações com menos poder podem se manifestar ou receber algum tipo de ajuda, de suporte, de visibilização, seria pior ainda. Né? Uhum. Então, não está de todo perdido e não deixam de ser instâncias em que isso pode ser levado como tema relevante, ou com temas relevantes. Né? E também, por outro lado, né, eu acho que, principalmente, internacionalistas não podem se apegar somente ao que está na pauta da mídia para discutir ou refletir como questões importantes das relações internacionais. A gente acaba fazendo isso, sim, né? Não tem como a gente negar isso, mas ter ciência de situações como essa da Etiópia, por exemplo, que é muito iminente, a questão de Mianmar, teve um golpe de Estado lá em fevereiro de 2021 e agora várias mobilizações internacionais, inclusive denúncias de crimes contra a humanidade, foram feitas a lideranças políticas lá no âmbito desse cenário de instabilidade política. Então, imagina, tem denúncias ali, inclusive, contra a chefe de Estado que foi deposta. Né? E aí tem toda, né, uma discussão sobre perseguição política, sobre isso ser usado como uma tentativa de impedir que ela volte à vida pública novamente. Então, isso é muito delicado, fora a quantidade de pessoas que estão sofrendo perseguição e morrendo lá já há bastante tempo. Então, isso, em algum momento, precisa voltar para a pauta e ser visibilizado e mobilizações precisam acontecer. É complicado, como o Renato vinha dizendo aqui, né? Estão faltando recursos por uma série de razões, as nações não estão podendo contribuir, e aí é muito complicado. A gente sentiu isso na pandemia, a OMS não era um dos organismos multilaterais que mais recebia recursos, e aí, de repente, surge uma pandemia que há muito já se indicava que poderia acontecer algo do tipo, mas né, não se acreditava que talvez isso fosse uma realidade, não dava tanta importância. Isso foi um grande problema, a OMS não ter tantos recursos assim para se conseguir multilateralmente, internacionalmente, lidar com a questão. Né? E isso corroborando com o que também né, já acabou de ser mencionado aqui, com a ascensão de vários regimes autoritários no mundo que acabaram ainda adotando um discurso anti-ciência, né, e boicotando, em alguma medida, a necessidade da vacinação ou dos usos né, de estratégias para tentar conter a pandemia, isso foi nefasto. Né? A OMS, ela definitivamente teve um papel importante e precisava de muito mais recurso para conseguir tanto gerar essa voz, essa conscientização, quanto programas como o COVAX Facility, de tentar relocar né, vacinas por vários países do mundo. Então, não tem como a gente fugir disso, e acho que, enquanto internacionalista, é uma obrigação mesmo que a gente tem tentar remar contra a maré e lembrar de outras questões que também são importantes, mas que jamais vão ser visibilizadas, seja pela mídia, seja pelas grandes nações do sistema. Né? Aline, sabe que acho que você me chama a atenção aí também na tua fala? A gente tem a mídia, né, a imprensa, como um dos elementos estruturantes da democracia, mais fundamentais mesmo, né, de uma democracia saudável. Agora, quando a gente pensa né, numa crise, em crises internacionais, da política internacional, que envolvem interesses geopolíticos, conflitantes, a mídia parece que perde esse papel tão específico que ela tem no ambiente doméstico, né? Ela perde
parte dessa responsabilidade e efetividade. E essa necessidade de informações que é tão urgente, quer dizer, no momento da guerra, né, as mídias, a imprensa, ela toma lado realmente, né? E aí a gente perde a capacidade de se informar, né, sobre esses temas da política internacional, desses temas ocultos, silenciados, e aí as organizações internacionais cumprem uma outra função, né, importante, né, Zerbini, de nos informar, já que nessas organizações justamente os interesses geopolíticos estão representados e, né, as partes interessadas não vão deixar que relatórios, né, que informações sejam absolutamente enviesadas para um dos lados da história, né? Então, parece que cumpre com um papel importante de informação. Zerbini, acho que o Zerbini travou de novo, eu ia perguntar para ele. Zerbini? Acho que você ficou mudo agora, Zerbini. Está mudo. Acho que tem que clicar no microfone ali para ter acesso. Tem que clicar no seu microfone aí para e depois um balãozinho de cima. No microfone e depois aparece o balão. Saiu. Pronto. Então, exato, as organizações internacionais, elas nascem por excelência um ambiente de cooperação internacional. Agora, precisam também e contam com o compromisso financeiro dos Estados, né? Porque, de per si, as organizações internacionais elas não geram dinheiro. Então, uma das dos Estados... Caiu? Aqui tinha caído, eu ia fazer o comentário, e os recursos os montantes são muito grandes, né, para uma organização ter a capacidade de gerar esses recursos. São recursos importantes, né? E, por exemplo, as crises que observamos a partir da década de 80 para cá, são crises cada vez mais acentuadas desde a perspectiva numérica de pessoas, né? Crises humanitárias e demandas como alimento que se vem agravado pela questão da água e a questão do meio ambiente, cujas perspectivas elas cada vez pioram. Ou seja, tudo leva a crer, se agora avaliamos como um cenário perigoso, desgastante, imaginemos daqui a 10 anos, 30, 50 anos, né? Uma questão bastante desafiadora e que estados importantes do planeta vem entrando em uma espiral interna muito perigosa dessa visão universal, fraterna, né? E me refiro à erupção de movimentos soberanistas e nacionalistas em vários estados, alguns, inclusive, tradicionalmente afins com o multilateralismo e com a internacional, de modo que gostaria de ter uma visão mais... Uma mensagem mais otimista para o futuro, mas internamente em vários dos estados, para depois tentar recuperar a potência, a capacidade do multilateralismo com relação à cooperação internacional, né? Aí, utilizando um pouco a teoria das relações internacionais, aquilo que dizia Fred Halliday. Vocês lembram do Fred Halliday? Sim, como não? As relações, pensando as relações internacionais, né? Porque o que assusta muito não é a falta de dinheiro, mas o discurso dos agentes públicos, o discurso daqueles que podem vir a
a não só continuar, mas como também chegar ao poder em um futuro próximo em países, em estados importantes, né? De modo que eu acho que a educação ela está no centro dessa possibilidade futura. Brindar a educação da sua nova cidadania poderão contribuir e almejar um futuro melhor, mas aqueles países que pelo contrário, desconstroem essa visão mais humanista, mais civilizatória, mais ambiental da educação, estão contribuindo para tornar esse cenário ainda mais dificultoso. Então, nesse sentido, eu fico muito preocupado com o futuro próximo, né? Na temática da cooperação internacional, do multilateralismo, para enfrentar todos esses conflitos que foram muito bem identificados pelo Fred aqui no início desse bloco. Perfeito. É alarmante, preocupante, mas, de qualquer forma, eu acredito que vai acabar aparecendo na pauta justamente por isso que o Renato colocou, né? A tendência é que muitos deles piorem significativamente, os de cunho ambiental, então, agravamento de crises mesmo, né? E vai acabar realmente sendo, se não necessário, né, ganhando um pouco mais de espaço ou precisando da atenção. Então, vamos ver o que vai acontecer, né? Tomara que as perspectivas não sejam tão complicadas quanto muitas vezes elas parecem, né? Tomara que não sejam. Mas, Renato, agora a gente continua tendo aquele quadro final, que é o da gastronomia. Esse a gente manteve da temporada passada para essa, né? Já o que a gente tem para o nosso quadro final, então, hoje? Olha, hoje é a primeira vez que a nossa gastronomia, né, o que era óbvio, mas é a primeira vez que a gente escolhe uma bebida. A gente sempre escolhia pratos e tal, agora vem aí uma bebida, né? Surpresa agora preparada por uma nova contribuinte do Trilegal, a Carol, né, tá passando por algumas dificuldades que impedem ela de estar entregando, né, toda semana para a gente. Melhoras aí, Carol, força para você. Mas a outra contribuinte que se integra ao nosso time é a Larissa Lopes, também foi nossa aluna, e ela preparou esse quadrozinho de hoje sobre uma bebida muito famosa, tanto para russos quanto ucranianos, que é o kvass. Kvass é uma bebida feita a partir da fermentação de malte, farinha de trigo, cevada ou pão de centeio, às vezes com adição de ervas aromáticas, frutas e mel. Tem um sabor naturalmente agridoce e uma cor castanho clara. É muito tradicional em países do leste europeu, como Rússia e Ucrânia. Na época soviética, kvass era vendido na rua em grandes barris e servido em canecas de vidro. Atualmente existem várias marcas de kvass vendidas em garrafas plásticas. Essa bebida sempre foi muito difundida entre todas as camadas e grupos sociais e consumida diariamente. Durante o verão, em vez de esperar pelos caminhões de sorvete, os russos faziam fila esperando o caminhão de kvass. Nos séculos passados, os eslavos preferiam beber kvass do que água, pois era mais seguro. O processo de fermentação da bebida ajudava a matar bactérias prejudiciais, o que a tornava muito mais segura de beber do que a água questionável. Existem menções de consumo de kvass por personagens literários de grandes clássicos da literatura russa. Existem também vários provérbios e ditados populares sobre ele. No entanto, a primeira menção escrita de kvass em língua eslava ocorreu após o batismo do príncipe Vladimir de Kiev, que ordenou distribuir alimentos, mel e kvass para o povo. Conhece esse eu acho que eu não tomei, não. Já pode ser feito em casa. Olha aí, o kvass pode ser feito em casa. Basta colocar pedaço de pão preto, de centeio, açúcar, fermento em água com vidro grande e fechar por alguns dias. Depois peneira e pode ser servido. Vamos dar para a Raquel antes do churrasco. Pois é, né? Pode ser
Pode ser uma boa ideia, né? Se bem que ela, como boa alemã, eu conheço muitos alemães e descendentes que eles mesmos fazem a cerveja deles muito antes de cerveja artesanal ser moda aqui no Brasil, né? De repente, incorporar o Kvass vai que dá, né? E temos tempo até o nosso dia do churrasco, né? Os nossos ouvintes, telespectadores aqui não sabem, mas a gente vai ter aí um churrasco de confraternização, não do Trilegal, mas dos nossos amigos aqui acadêmicos, né? Acho que há tempo da gente preparar um aí para provar, né? A gente podia testar, né? É uma boa ideia. Mas ele não passa de um teor alcoólico de 1,2%. Aline, ó, você está liberada. É a minha vez. Agora é a minha vez, né? Eu sofro bullying, gente, discriminação, porque eu não bebo. Então, essas coisas sempre acontecem comigo. Dessa vez, agora é a minha vez. Eu vou estar presente, eu vou beber também. Não vai ser só Coca-Cola. Vou beber todas. Agora é a hora. Mas olha que legal, a Larissa capturou aqui alguns provérbios dele, ligado ao Kvass, né? Kvass é como pão, nunca me canso dele. O Kvass russo salvou muitas vidas. Essa é a melhor para mim. O Kvass ruim é melhor do que água boa. Olha só. Tá vendo? É justo. Só fazer uma ressalva aqui. Quando você comentou que a Larissa, que ia contribuir e tal, não estava associando o nome à pessoa. Larissa, claro, a Larissa, aqui é karateca, né? Ela mesma. Ela super participa de tudo, interage com a gente sempre, ela sempre acompanha. Nossa, Larissa, é muito bom sempre te ver junto com a gente. Muito obrigada pela contribuição, viu? Muito legal mesmo. Essa ideia que você, não sei se foi você ou se foi o Fred, foi um diálogo entre vocês. Não, foi ela que encontrou. Trouxe, eu só falei que tinha que ser que nosso tema ia ser Rússia e Ucrânia, ela foi atrás aí. Legal. Oh, excelente sugestão. Obrigada, viu, Larissa? Acho que é isso, Aline. Vamos para o nosso encerramento, né? E não esqueça de pedir o protocolo, que eu esqueci no início. Eu sempre esqueço também, gente. Já que nós estamos aqui, né, num podcast que é disponibilizado pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de curtir, de compartilhar, comentar. Não se esqueçam que, a pedido do público, nós também estamos no Spotify e precisamos melhorar nossos números. Então, por favor, pessoal, acessem pelo Spotify também o nosso podcast e não deixem de interagir e participar para que a nossa rede possa crescer, a nossa comunidade Trilegal seja cada vez maior, né? É isso. Renato, muito obrigada pela sua disponibilidade, por sempre que a gente te chama e convida, você dá um jeito. Está uma semana super cheia de lançamento de livro e outras atividades, e mesmo assim arrumou um tempinho para gravar aqui com a gente. Obrigada mesmo, Renato. Chique ter amigo celebridade, né? É chique ter amigo celebridade, mas ainda quando ele é amigo de verdade e dá um jeito de encaixar a gente na agenda dele. Obrigada mesmo, Renato. E parabéns para a Renatinha, uma satisfação. A Renatinha é aprovada aí no vestibular. É uma sensação muito gostosa, vocês vão ver, né? Mas vocês ainda... Vai demorar. Vai demorar. Eu sou pai de universitário de primeira viagem. Devo confessar com o coração pequenininho que ela estava inventando de lá, não sei onde, o FSC. Mas passou aqui, tá bom, né? Tá ótimo, tá bom, que é isso. Vai ficar aqui com nós. Pertinho. Pertinho. Que bom. Muito bom. Eu imagino. Renato, Peraí, deixa eu fazer um comentário antes de encerrar, que é o seguinte: eu acabei de receber uma mensagem da Raquel, o Renato reservou, o Zerba reservou. Ou seja, a gente comentou aqui no início, né, que o Zerba não tinha comentado, que a Raquel estava uma fera, aí o Zerba já foi lá, ó, escondidinho aqui no meio do podcast. Já que a gente faz... Aqui, ó. Já fiz aqui. Escondidinho ali, resolveu. Agora a Raquel já está feliz. Que bom! E nosso churrasco vai ser menos aglomerado, ainda bem. Tem mais espaço agora. A Raquel, com aquela magreza disfarçada, é todo dia naquela churrasqueira do mundo. Na carninha. Tá certo. Gente, mas mais uma vez, muito obrigada, então, pela presença, por estar aqui com a gente. E semana que vem, voltem, porque nós estaremos de volta. Muito obrigada, viu? Até lá. Valeu, gente. Obrigado, Zerba. Até
Até mais. Valeu. Obrigado. Sucesso aí sempre. O Trilegal. Olha, sem esquecer que o Zerba volta para um segundo episódio nessa temporada ainda, para a gente atualizar Para fazer conversas. Trilha. Vou fazer trilha logo. Pede música. Valeu, gente. E no 4, o Fred vai ter que gritar o Galvão Bueno quando o Brasil foi tetra, no 4. É tetra! Ai, Jesus! Valeu, gente. Tá certo. Obrigada, gente, Renato. Até a próxima. Tchau. Até a próxima. Agora não tem mais desculpa para deixar de lado temas tão relevantes. Semana que vem, o podcast segue no acompanhamento da guerra na Ucrânia, sem deixar de incorporar a reflexão de alguma outra urgência internacional da expertise do nosso próximo convidado tri-especial. Então já sabe, deixe seu like, ative o sininho, compartilhe e comente, e aguarde mais um episódio do Trilegal Podcast. Até sexta!